Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais um Podpou. Hoje a gente está com a presença da Gabi, Boa tarde. do Natan, Boa tarde, galera. do Alisson Boa tarde, galerinha. e da Tiffany. Oi, gente. Hoje o tema aqui do nosso podcast vai ser sobre a profecia da estátua de Nabucodonosor. Vocês conhecem essa profecia, essa história? Sim, é uma história muito relevante para nós nos dias de hoje, assim, na minha opinião. É que Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, né? Que ele teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Aí foi o profeta Daniel, né? Que conseguiu. Sim, usado por Deus, né? Tipo, Deus deu o dom para ele de conseguir interpretar, adivinhar, na verdade, e depois interpretar o sonho, né, de Nabucodonosor. Isso mesmo, Sim, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, como a Tiffany falou, e naquela época, que era por volta de 606 anos antes de Cristo, o Império Babilônio era quem dominava o mundo. E nesse império, tipo, Nabucodonosor ele tinha subjugado os povos israelenses e manteve eles em cativeiro. E dentro desses cativeiros tava o profeta Daniel, que ele era da tribo de Judá, e foi ele quem conseguiu interpretar essa profecia aí, como a Gabi falou. Agora vamos analisar um pouco o sonho, né? Era uma estátua e ela era dividida de acordo com as partes do corpo, né? E os materiais lá que eram feitos a estátua. Alguém sabe aqui qual é o primeiro reino, que no caso era a cabeça de ouro? Eu acho que a cabeça de ouro, por ser ouro, era algo valioso, assim. Se eu não me engano, era o Império Babilônico, né? Que era o que comandava tudo na época. sim. Exatamente. Que naquela É, época a Babilônia estava vivendo o seu auge, né? Estava dominando todas as terras que tinha ali ao redor. E era um território ali, um império que estava crescendo muito, que era muito bonito, assim, até mesmo de aparência. Sim, esse império ele se sim, tornou muito sim. forte. E além da cabeça de ouro, também tinha, né? Os braços e o peitoral lá, O peito que eram de feitos de prata. prata, é. Sim, que Sim, aí Que já veio era do o Império do Império Persa, né? Persa, né? É, isso sim. aí. Né, do Persas. Aí Que ele já era veio depois da considerado, Babilônia, né? era É, considerado considerado o mais segundo turno, né? inferior. Mas eles conquistaram o Império Babilônico, né? Ainda durante a vida de Daniel. Sim. Porque, assim, ó, primeiro a Babilônia tinha conquistado ali os arredores do seu território. Aí depois veio o Império Medo-Persa e, além de ter dominado tudo que a Babilônia havia dominado antes, eles ainda dominaram um pouco mais. Aí depois Hum, vem o Tronco de Bronze, né? Que já é o Terceiro Império, que era o Império Isso, esse Grego, né? é, que era até comandado ali pelo Alexandre o Grande. O sucessor, né? isso aí. E também Nabucodonosor, ele não era uma pessoa boa, né? Não, não, ele era uma influência muito negativa para as pessoas, né? Uma pessoa que a gente não deve Ele era seguir muito também. individualista, ele achava que ele era o rei de tudo. Igual quando ele Muita falava crítica. assim que a Babilônia era dele, que ele que criou com as mãos dele, com a força dele. E a Babilônia só era boa quando ele estava no poder, ele só se importava com isso, porque quando ele, tipo, se ele não fosse mais o imperador de lá, já era a Babilônia, ia ser um lixo. E É, isso que bonitinho gerou também. a revolta de Deus, né? Porque até depois que ele se converteu e reconheceu os erros dele, ele continuou se glorificando por tudo que ele havia feito ali na Babilônia. Então, Deus isso que. mostrou que ele estava tão errado e nesse sonho ele não mostrou só depois do reino dele o que aconteceu. Ele mostrou meio que a história do mundo que ia acontecer, tipo, até o final dos tempos. Exatamente. Aham. E E aí aí depois. E voltando aqui, pode falar. eu ia falar do Quarto Império.
das pernas de ferro já. Eu ia falar isso também, eu ia falar voltando lá pra cada império. Tinha as pernas de ferro também, né? Que era o quarto reino. E ele era forte como ferro, né? Que Era a quebrava, Roma, né? despedaçava tudo. Isso, a Roma. A famosa Roma. Então, aí o ferro era misturado com barro, né? Porque também teria fraquezas e divisões no Império. Isso, os pés eram feitos de Sim. barro e as pernas E a de ferro. gente pode perceber que os materiais no qual são compostos cada parte representa muito bem, né? Cada império, seus respectivos impérios. Tipo, a Babilônia era cabeça de ouro porque era considerada perfeita. Aí a Roma era ferro com barro por esses motivos que a Tiffany acabou de explicar, porque havia fraquezas. Então foi muito interessante esse sonho que Deus deu para Nabucodonosor, porque ele pensou nos mínimos detalhes, né? Caiu Sim. como Sim, eu acredito que eles fizeram essa analogia por conta disso mesmo, né? Tipo, selecionaram cada minério, assim, material para fazer essa analogia em relação a isso. Sim. Uhum. E E aí o último império, que é o depois veio a quinto, pedra, né? Na verdade, eu acho as que pernas foi eram o de mais ferro, né? simbólico de todos. As pernas eram de ferro e os pés que era de ferro e barro, que aí representa a Europa hoje em dia. Aí, e é onde a gente tá, na verdade. Ah, sim. Entendi. Eu Por isso que sabia. no começo a gente fez aquela citação lá de que esse tema reflete muito nos dias de hoje. Uhum. E aí depois veio a parte mais significativa do sonho, né? Que era a Que pedra, foi a né? pedra representando o reino de Deus. Isso. Isso, foi isso mesmo. Tanto Até que para fala na mostrar Bíblia, que né? Que o poder de sim, Sim, tem vários Deus. relatos bíblicos envolvendo isso daí. E, se eu não me engano, a pedra era o que representava o reino messiânico, né? é o reino de Deus, no caso. Isso, o reino divino. Mostrava que E que ele ia dominar essas forças e ele ia reinar depois de tudo isso para sim, sempre. veio até para mostrar que o reino de Deus é maior do que todos esses reinos que foram considerados dominadores do mundo naquele período, né? Isso, e aí vocês conseguiram aprender uma coisa? Chegaram a alguma conclusão? Ah, com certeza, né? Eu tenho para mim que as atitudes de Nabucodonosor servem como exemplos que não devem ser seguidos por nós, para que quando Jesus vier, né, na sua segunda vinda aqui na Terra, nós possamos ir para o céu e de forma que não tenhamos agido aqui na Terra como Nabucodonosor, dando glória para nós mesmos, enfim, essa foi a conclusão que eu tirei de tudo isso. Sim, ele tinha realmente, tipo, como se fosse uma má influência, né? Porque era uma pessoa individualista e egocêntrica. Então, realmente, é um exemplo que não deve ser seguido por ninguém. Algum outro ponto que Realmente. conseguiram Valeu, tirar de Camilo. aprendizado? Acho que foi isso mesmo que vocês falaram. É como uma lição pra gente hoje. Isso acho que é o ponto principal, né? Que o que realmente reflete nos dias de hoje, acho que seria isso. Sim, Uhum. assim como todos os acontecimentos da Bíblia, né, que nós podemos tirar sempre uma lição para os nossos dias atuais. Exatamente. Nos dá muito ensinamento mesmo. É isso, né? Então, acho que foi isso o nosso debate de hoje. Conseguimos chegar a uma conclusão com esse debate. Foi um tema que deu para debater bem, com bastante curiosidades e etc. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau! Tchau, gente!